Então, queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Nós estamos naquela série de meditações da carta de Paulo aos Colossenses. Eu preciso conhecer cada carta de Paulo, entenda isso. Eu tenho que esmiuçar cada carta que Paulo escreveu, porque eu tendo entendimento do que Paulo escreveu, eu vou entender o que é o Evangelho da graça de Deus. Não adianta eu ficar lá no Velho Testamento pregando um montão de coisa lá, que a maior parte daquilo da Velha Aliança já acabou na cruz. Acabou na cruz. A história do povo judeu, o judaísmo, a lei, a prática sacerdotal, os sacrifícios, os jejuns, todas aquelas coisas que Davi praticava, que todo aquele pessoal judeu do Velho Testamento praticava, aquilo acabou na cruz. Quando Jesus Cristo morre e diz: está consumado, derrama o sangue dele, estabelece uma nova aliança, tudo novo começou uma nova aliança, um novo testamento. Deus agora passa a se relacionar comigo através da nova aliança. Deus não se relaciona mais com cada um de nós através de uma aliança que Ele próprio tirou da frente, que acabou. Então, se eu fico no Velho Testamento, nunca esqueça esse detalhe, e eu fico só pregando o Velho Testamento, trazendo os símbolos judaicos, Arca da Aliança, castiçal, aquele monte de unção do Velho Testamento, aquelas práticas todas, trazendo para a nova aliança, eu estou cometendo um grande erro. Por quê? Porque aquilo acabou. O próprio Deus que estabeleceu tudo aquilo, ele terminou com tudo aquilo na cruz. Então Deus se relaciona com cada um de nós através da nova aliança. Jesus Cristo disse: este cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Começou uma nova aliança. Então Deus aboliu a velha, estabelece uma nova, e agora Deus se relaciona com cada um de nós pelo Novo Testamento, pelas novas promessas, por aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Então eu preciso conhecer cada carta de Paulo. Não é conhecer assim, um versículo aqui, outro ali. Preciso conhecer detalhadamente, você entende? Eu tenho que fazer um mapeamento dessas cartas, estudá-las passo por passo. Não adianta conhecer uma coisinha aqui, outra coisa ali, você vai ficar vazio ainda. As cartas de Paulo revelam a nova aliança, e eu conhecendo cada uma delas, mas conhecendo, não é um versículo. Elas vão ser impressas no meu espírito por Deus. Elas se tornam a minha própria vida, e esse é o novo modo de Deus se relacionar com cada um de nós. Por isso que nós estamos trabalhando, ensinando cada carta de Paulo. Então, Colossenses capítulo 1, vamos ler os mesmos dois versos, versos 13 e 14, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino, o que nós encontramos? Olha lá, temos a redenção. E mais uma coisa, e a remissão dos pecados. Então, vamos àquela pergunta: por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? O que estava acontecendo com essa igreja? 4 falsas doutrinas se introduziram na igreja dos Colossenses. A primeira, o asceticismo. O que é o asceticismo? É todo ensinamento que as pessoas dizem que vem da parte de Deus, que me custa alguma coisa, que me trazem penalidade, me trazem uma disciplina excessiva que eu não tenho controle sobre ela. É tudo aquilo que ensinam, que falam que vem da parte de Deus, que tem custo, tudo tem um custo. Eles vão dizer assim: Deus fez a parte dele, fez 50%, agora você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que pagar preço. Deus está te cobrando muita coisa o tempo todo. É o Deus da barganha que é apresentado no asceticismo. O que é o Deus da barganha? É o Deus que, para fazer alguma coisa por você, primeiro você tem que dar alguma coisa para Ele. Para Deus te dar uma bênção financeira, primeiro você tem que dar muito dinheiro para Ele. Esse é o Deus da barganha.
né? Deus só vai olhar para você se você tiver, eles falam assim, você tem que dar o melhor para Deus. Sempre essa conversa. Deus só vai olhar e se agradar de você se você tem alguma coisa para dar para Ele. Aí você dá para Ele, Ele vai avaliar se vai te abençoar ou não vai te abençoar. Então, é um Deus falso apresentado que lhe cobra muito, que lhe cobra coisas que lhe traz dor. Você quer ver um tipo de asceticismo? Você tem que ficar sem comer muito, fazendo jejum, porque se você não fizer muito jejum, Deus não vai ficar contente com você. Aí vem a falsa frase, eu tenho que fazer jejum para mortificar a carne. Aí você procura no Novo Testamento se existe um versículo que fala assim, que eu tenho que ficar sem comer para matar a carne. Não existe um, mas é uma falsa frase no meio evangélico que eles pensam que está até escrito na palavra de Deus. Então o asceticismo é isso, me traz peso, excesso de disciplina, me traz dor, me traz sofrimento, entende? Me custa alguma coisa o tempo todo. Isso entrou na igreja dos Colossenses. Que outra coisa entrou lá? O gnosticismo. O que é o gnosticismo? As pessoas querem sentir um Deus na carne, não esqueça isso. Elas querem um Deus que produza nela calor físico, arrepio, que descontrola elas, que ela levanta as mãos e fica assim, vocês estão entendendo? Sim ou não? Um Deus que apaga elas e cai no chão, elas ficam lá apagadas, como se fosse um grande poder de Deus. O gnosticismo é um tipo de esoterismo, as pessoas querem tocar coisas, elas querem ver muita coisa, elas querem que as emoções subam e descem, ela quer ter visão, elas querem ter muitos sonhos, elas deixam o que está escrito de lado, porque elas querem um Deus que arrepia, que cria calor. Daí que veio o pentecostalismo. Eu fui 20 anos pentecostal, a gente só vivia gritando, dando glória, falando em línguas, tremendo. É daí que veio o tal de canela de fogo, sapato de fogo, fogo santo, santo fogo, fogo consolador, tudo é fogo. Queima ele. De onde vem esse negócio? Queima ele, tudo é queimar. Olha, está escrito queima ele. Mas eles... É o gnosticismo, as pessoas querem um Deus, não importa a fonte, não importa se está escrito ou não, elas querem sentir alguma coisa. Elas vão sentir muita coisa que não vem de Deus e vão ser escravas. Deus não é emoção, fé não é emoção. Fé é convicção do conhecimento que vem pela palavra de Deus, é convicção. Convicção não é emoção. Muitas vezes as tuas emoções estão caídas, você está angustiado, mas lá no teu espírito tem uma convicção produzida pelo conhecimento. Mesmo você angustiado, você está firme na fé, tem convicção em Deus e naquilo que Deus prometeu. Você angustiado não vai ficar caído na angústia pedindo oração, porque você tem convicção. Está bem claro isso? Que outra coisa que entrou lá na igreja dos Colossenses? Já falei 3. Asceticismo, gnosticismo e o misticismo. O que é o misticismo? É um pouquinho de cada religião. Se você for num culto de igreja da mídia, você vai encontrar um pouquinho de macumba lá dentro, você vai encontrar um pouquinho de espiritismo, vai encontrar um pouquinho de catolicismo e um pouquinho de Jesus. Né? Você vai lá numa igreja da mídia, eu tenho que repetir isso muito, queridos, né? Quando eu era criança, eu era católico, eu ia lá na igreja católica, tinha um negócio assim, que tinha água benta. Então antes de entrar na igreja, a gente batia a mão assim, ó, saiu uma água benta aqui. E a gente fazia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quando era criança dava uma lambidinha. Aquilo era uma água benta. Vocês entendem? Aí vinha o padre, num certo momento da missa, naquele tempo, ele vinha com uma coisa que tinha um pouquinho dessa água. Então ele fazia assim, saiu uns pinguinhos. E quando caía na gente, aquilo era uma coisa maravilhosa. Eu era criança, às 6 horas da tarde, tinha a reza da Nossa Senhora. Estava escurecendo, eu lembro que estava lá no rádio da minha mãe. Começava assim, pão. Quem lembra disso? Só eu que estou velho aqui.
bom, a reza começava com um sino, bom, bom, bom. Aí vinha o padre no rádio, põe o copo com água no rádio. Isso há 60 anos atrás. Então ele agora fluidificava a água e bebia a água. Agora, tudo isso era no catolicismo. O que a gente trazia do catolicismo? A medalhinha da Aparecida, o rosário terço, as rezinhas, as cruzinhas, era tudo benzido que se falava lá. Agora o que você vê na igreja católica? A mesma coisa, só que mudou a palavra, não é benzido, é ungido. Então é agorado. Só que agora na igreja evangélica, eles passaram os católicos. Eles foram além do que o catolicismo praticava. É agorada, é rosinha orada, é corredor de sal grosso, cajadinho da vitória, chavinha da vitória, um monte de suor do apóstolo, é um paninho da veste de Jesus, um frasquinho que tem um tal de suco de uva que eles falam que é sangue de Jesus, um monte de mentira. Você vê uma igreja que se fala que é evangélica, ela tem macumba lá dentro. Vê se alguma vez Paulo aqui mandou invocar demônio num culto prestado a Deus. Manifesta isso, manifesta aquilo. Vocês entendem? Você vê uma igreja evangélica que introduziu todo esse misticismo, tem um pouco de cada coisa para atrair as pessoas, né? Tem a sessão de descarrego. Sessão de descarrego é uma coisa, é um nome que você encontra na macumba, sal grosso, rosa, tudo isso vem da macumba, porque na macumba eles praticam essas coisas. Mas hoje em dia você vê a igreja evangélica introduzir todo esse misticismo dentro da igreja. Isso também tinha lá nos Colossenses. Que outra coisa, quarta e última, também tinha o pessoal da lei, que queria arrastar eles para fazer as festas judaicas, arrastar para o Velho Testamento. Essas 4 coisas estavam influenciando a igreja dos Colossenses. E o que essas coisas causam? Presta atenção, quando a igreja está cheia disso, a primeira coisa, eles ficam cegos para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Cria um véu na mente deles e tudo lá é batalha espiritual, tudo lá é uma unção, tudo lá é um demônio, é um objeto orado, é um sacrifício, entende? E o que aconteceu com os Colossenses é que eles perderam de vista a pessoa de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo na cruz. Tudo que Jesus Cristo tinha feito por cada um de nós. Essas falsas doutrinas cegaram o entendimento deles, e eles começaram a ficar atrás de todo esse tipo de coisa e perderam a visão da verdadeira fé, que vem daquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Então vou repetir, tudo que liberta o homem, presta atenção, isso é muito sério, tudo que precisava para o homem ser salvo, ser liberto, justificado, filho de Deus, reconciliado, tudo já foi feito por Jesus na cruz, não tem mais nada a ser feito. Jesus fez a obra completa. Quando ele diz na cruz, está consumado, é porque tudo que precisava ser feito, já foi feito. Agora eu preciso conhecer. Quando Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade vos libertará, o homem é liberto pelo conhecimento, o homem não é liberto por gritaria, imposição de mão, óleo na testa, oração forte, tudo isso é o falso evangelho que está por aí. O homem não é liberto porque tirou o sapato e puseram um monte de sal grosso na igreja, ele foi pisar lá para ser liberto. O homem não é liberto porque alguém pôs a mão na cabeça dele e ficou, sui, em nome de Jesus. Vocês entendem quando eu falo em nome de Jesus? Né? Vocês entendem que linguagem é essa, né? Sui, né? O homem não é liberto por estar num culto. Coitado de quem é o último que está na igreja. Começa lá da frente, sai, vai saindo e pegando no de trás, né? Quando chega no último, ele está ferrado, porque vai cair tudo nele. Então começa lá da frente, sai. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E a pessoa está 20 anos lá, sai, e não saiu até hoje. Na mente dele não saiu até hoje, ainda ele está escravizado. O homem é liberto pelo conhecimento. Então quando ele conhece o Evangelho, ele tem conhecimento do Evangelho, então essa verdade liberta ele, solta a mente dele, liberta ele de toda escravidão religiosa, liberta ele da velha aliança,
ilumina o entendimento dele, ele passa a enxergar a grandeza de Cristo na cruz, passa a enxergar que é filho de Deus, e é liberto e salvo, e nunca mais vai perder essa libertação e perder essa salvação. Por isso que o engano trabalha contra o conhecimento das pessoas. Muita liderança, presta atenção, eu não deveria falar essas coisas, mas tem que ir. Mantém o povo na ignorância, porque se o povo começar a pensar e enxergar isso, eles não vão mais ser escravos deles, eles não vão mais naquelas igrejas, eles não vão mais cair dos envelopes, eles não vão mais cair nas campanhas, eles não vão mais cair nisso, porque eles vão ser livres dos falsos pregadores. Eles se tornam livres, não é? Por isso que o nosso trabalho é esse, é pregar essas coisas com paciência, atingir o máximo de pessoas possíveis para que elas conheçam a verdade, que é o Evangelho da graça de Deus. E a verdade sendo conhecida vai trazer o que para eles? Vai libertar a vida deles. Então Paulo escreve essa carta para quê? Ele viu que os colossenses estavam passando por esses problemas internamente nos seus ensinos, haviam perdido Cristo de vista. Ele escreve esta carta para trazer de volta a eles a sobriedade, para mostrar o erro dessas falsas doutrinas e trazê-los de volta à pessoa de Jesus Cristo e não desviar o foco. O nosso foco não é em homem nenhum, o nosso foco é o que Cristo fez na cruz e quem Ele é. Esse é o alvo da nossa fé, é o objeto da nossa fé. E Paulo vai discorrer, nós vamos discorrer isso, essa carta inteira. Mas estamos no verso 13 e 14, onde Paulo fala. Vou ler de novo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino onde nós estamos, nós temos a redenção, já temos, e a remissão dos pecados. Então o que Paulo está dizendo? Olha, vocês estão agarrados em todas essas coisas, colossenses. Vocês sabem que Cristo já nos libertou do império das trevas. Olha, eu tenho que repetir isso muito. Presta atenção. Quando você creu em Jesus Cristo de todo o coração, Cristo se torna o teu Salvador. Quem é o Salvador? O que executa a salvação na tua vida. Então quando você creu em Cristo pela graça de Deus, você aqui dentro você entendeu que Ele era verdadeiro e creu nele. O que o Salvador fez por você? Na linguagem de hoje, né? Como se Ele fizesse isso. Estendeu as mãos para você e te libertou do império das trevas. Já te libertou. Todas as prisões que você tinha, cadeias, Ele te arrancou de tudo aquilo lá. Já arrancou. Não foi eu que fiz isso, não é o meu esforço. Porque Ele executa a salvação na minha vida. Então Ele me liberta do império das trevas e me transporta e me põe num lugar chamado Reino do Filho do Amor de Deus. Então todo aquele que acredita em Cristo de verdade já foi liberto, já é liberto. Ele não precisa de corrente de libertação, culto de libertação, unção com óleo, imposição de mãos, porque agora ele é filho liberto. Só que essa pessoa não sabe disso. Ele não conhece nada do Evangelho. Lembra que você encontrou Jesus? Você conhecia alguma coisa do Evangelho? Não! Se você conhecer Jesus numa igreja pentecostal, eles falaram assim para você: tem que falar em língua, rabalabalá, busca o Espírito Santo, fala glória, 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 glória. Não é? Não fazia isso. Você não sabe, você vai acreditar porque você está num lugar que se falam que é Deus. Tem um pastor que você vai achar que é super santo, e ele está falando isso. Aí ele vai cair nisso, ele vai ficar anos com essa cabeça sem entender o que é Evangelho, que já foi liberto do império das trevas. Ele vai sofrer lá, ele vai cansar, vão pôr a mão na cabeça dele tantas vezes. Mas agora se ele encontrou, se aconteceu isso para ele, num lugar que se prega o Evangelho da graça de Deus, o que vai ser feito? Senta aí, agora eu vou te ensinar o que é ser salvo. E aí vão trabalhar na mente dele com a verdade, a vida dele vai encurtar, você entende? Ele não vai precisar perder 5, 10, 15 anos numa igreja de lei. Então,
Presta atenção, quando a pessoa encontrou Jesus Cristo, eu tenho que repetir isso 1000 vezes, ela foi liberta do império inteiro das trevas. Você é um liberto do império das trevas. Eu sou um liberto do império das trevas. Aí você pode perguntar, mas pastor, eu tenho umas emoções estranhas, eu sinto uns medos, umas coisas, todos nós sentimos. Nosso mundo emocional, com a queda do homem, ele foi destruído, e nós nascemos desde criança com o mundo emocional destruído por causa do pecado. Você não vê que a criança já nasce chorando, ela estava quentinha no ventre da mãe, ela nasce, vem para um mundo diferente, começa a chorar, os primeiros medos começam a acontecer ali quando ela nasceu. Ela veio para o mundo, agora está respirando, aquele calor do ventre da mãe, agora está sentindo um frio que ela não conhecia. Então o mundo emocional da pessoa, ela foi destruída por causa do pecado. E nós, quando encontramos Jesus, somos libertos. Mas o nosso mundo emocional ainda não está parelhado com o Evangelho da Graça de Deus. Ele precisa ser restaurado pelo conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Então é normal que sintamos alguma coisa ruim, tristeza, angústia, de vez em quando bate um medo. Mas isso não quer dizer que eu não fui liberto do império das trevas. Nós já fomos. Agora o que eu tenho que fazer? Ajustar a minha mente no Evangelho. Eu fui liberto do império das trevas. Se eu procurar essa verdade no Velho Testamento, não vou encontrar, porque não existia lá. Se eu procurar essa verdade em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus nunca, ele falou que nós conheceríamos a verdade e seríamos libertos. Mas eu não vou encontrar isso lá, porque o Evangelho não começou. O Evangelho vai começar depois da morte do Senhor Jesus na cruz. Agora, depois que Paulo encontra Jesus, é salvo, tem conhecimento da verdade. Então Jesus revelou para ele: Paulo, todos vocês já foram libertos do império das trevas. Está aqui o Evangelho. Então Paulo, o que Paulo está dizendo para os Colossenses? Colossenses estão agarrados em gente que tem visão, voltando para a lei, gnosticismo. Olha, ele já nos libertou do império das trevas, já fez isso. O que vocês estão fazendo? Vocês estão voltando para a lei, voltando para o Velho Testamento. Tem gente aí tendo visões, dominando a vida de vocês com isso. Ele já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e neste reino encontra o que? A redenção. O que é a redenção? É o fim do cativeiro, é o fim da escravidão. E uma outra coisa que nós encontramos, que Paulo fala, é a remissão dos pecados. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O que é a palavra remissão? Você tem que entender o significado de cada palavra. O que é a palavra remissão? O que ela quer dizer? Quando Paulo fala, libertou do império das trevas, nos transportou, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Remissão significa que houve o perdão dos pecados, houve a libertação e a retirada do pecado. Então Cristo na cruz, ele fez a retirada, houve o perdão do pecado, houve a libertação do pecado e a retirada do pecado. Isso que significa a palavra remissão. Então, se eu sou salvo, liberto do império das trevas, fui transportado, fui redimido, eu encontrei a remissão de todos os pecados. Você entende isso? Então, eu encontrei a remissão da minha culpa para o resto da minha vida. Foi retirada essa coisa chamada pecado. Nós vamos trabalhar na palavra de Deus agora. Toda a culpa que pesava sobre mim caiu sobre Jesus na cruz. E houve a remissão de todos os pecados. Então vamos trabalhar nesta questão. Vamos lá para o Velho Testamento, para você entender como era praticado isso lá. Levíticos, Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia. Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4. Nós vamos ler ali versículo 13 a 21, depois 22 a 24, para você entender como era lá. Levítico capítulo 4. Vamos fazer aqui uma leitura grande. Verso 13. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, isso aqui é um tipo só
do sacrifício que era feito por causa do pecado. Se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizeram contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não deve fazer, e forem culpados, desobedecendo os mandamentos, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será morto o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará sobre a base do altar do holocausto, que será a porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e queimará sobre o altar. E fará este novilho como fez novilho de oferta pelo pecado. Assim fará o sacerdote, por eles fará expiação. Olha a expiação aqui. E eles serão o quê? Perdoados. Então, o que tinha que fazer? A congregação pecou. Para você entender o que era a expiação, eles tinham que trazer um novilho ou um cordeiro, seja lá o que for. Iriam trazer, e os sacerdotes, os anciãos da congregação iriam fazer o quê? Pôr a mão sobre aquele animal. O que significava pôr a mão sobre o animal? Significava que aquele animal era inocente. Então, os anciãos, os que pecaram, representando toda a congregação, imporiam as mãos sobre o animal, passando o pecado deles, que eles cometeram, para aquele animal inocente, transferindo a culpa deles para o animal. E depois aquele animal seria sacrificado, seria morto, e como lemos, fariam aquele processo todo através do sangue do animal. E o que iria acontecer? A expiação do pecado deles. Eles receberiam perdão e não teriam mais culpa diante de Deus, porque um animal que era inocente foi transferido para o animal a culpa da congregação, e eles receberam a expiação, e o animal que era inocente foi condenado no lugar deles. Você está entendendo isso ou não? Olha lá, vamos ali para o verso 22 do mesmo capítulo. Quando um príncipe pecar, uma autoridade do povo pecar, e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor Deus ordenou não fizessem, e tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, e porá a mão sobre a cabeça do bode, e imolará no lugar onde se imola o holocausto. Perante o Senhor é oferta pelo pecado. A mesma coisa, se uma autoridade deles pecasse a trazer um bode sem defeito, iria pôr as mãos sobre o bode, transferir o pecado dele para o bode, sacrificar o bode ou o cordeiro, e o que aconteceria? Ele obteria a remissão do pecado, o perdão, a retirada. Era isso que se praticava na lei. Então você vai encontrar na lei todo o tempo os sacerdotes matando animais, porque o povo pecava todo o tempo, mas a culpa não caía sobre eles, caía sobre um animal inocente. Era feito a expiação. O animal tomava o lugar do culpado, derramava o sangue dele, e ele, que era o culpado, recebia o perdão como? Gratuitamente. Por quê? Porque alguém tinha sido sacrificado no lugar dele. Você está entendendo o que era expiação na velha aliança? Agora Cristo vem na nova aliança. Ele vai fazer, agora essa expiação feita com sangue de animais, ela tinha prazo de validade, tinha que fazer continuamente, porque eles continuavam errando e pecando sem parar. Agora vem Cristo na nova aliança, nós vamos ver a expiação que Cristo fez. Ele vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por ele ser perfeito, ele vai fazer uma única expiação pelo pecado do mundo todo. Isso que nós acabamos de ler, ele vai fazer na cruz. Isso aqui era temporário, mas o que ele vai fazer na cruz é eterno. Ele vai conseguir para cada um de nós
uma remissão dos pecados eternamente, que nunca mais vai ter fim. É isso que a nova aliança nos mostra. Então vamos lá, João, Mateus, Marcos, Lucas, João, vamos lá, para você entender a expiação e a remissão de todos os nossos pecados. Então João capítulo 1, vamos ler ali no verso 29, João 1, 29. Você tem esse quadro da velha aliança que eu te passei na mente, não tem? Então olha aqui agora o quadro da nova aliança, Jesus Cristo vindo como o Cordeiro. Então, João 1, 29. No dia seguinte, viu João. Quem é esse João? Esse é o João Batista, que batizava no Rio Jordão. Ele que começou com esse batismo em águas. Ele que começou com esse batismo em águas. Então, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha ter com ele. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vamos analisar um pouquinho a vida de João. Quem era João? João era filho do sacerdote Zacarias. Se você for lá no capítulo 1, 2 e 3 de Lucas, você vai ver que Zacarias, pai de João, era sacerdote. O que ele fazia, esse sacerdote? Esse sacerdote fazia todo esse ritual de sacrifício no templo. O pai de João Batista era um profundo conhecedor da lei, praticante da velha aliança. Quantos animais ele deve ter matado para fazer a expiação do pecado? E ele ensinou tudo isso para seu filho João Batista. Então João Batista conhecia tudo da velha aliança, conhecia tudo sobre sacrifício, porque o seu pai era um sacerdote que fazia sacrifício. João Batista conhecia todos os rituais da lei. Ele não era alguém sem conhecimento que viu Jesus e falou: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, ele conhecia todos os rituais da lei. O pai dele, que era sacerdote por anos, deve ter ensinado tudo que ele se fazia dentro do templo para João Batista. Agora, quando João Batista ele olha para Jesus, ele vai ter uma revelação. A mente dele vai lá na velha aliança, naquilo que o pai praticava, naquilo que ele aprendeu. Mas quando ele olha para Jesus, ele vê o quê? Olha o Cordeiro de Deus. Ele não identifica Jesus como Salvador. Ele não identifica Jesus como Redentor. Ele identifica Jesus como o Cordeiro de Deus. A mente dele vai lá na prática que o pai dele fazia. A expiação pelo pecado, matava o animal, sacrificava, derramava o sangue. Então quando ele vê Jesus, ele tem conhecimento, ele fala: nossa, olha o Cordeiro de Deus que vai fazer o quê? Que vai tirar o pecado do mundo. É como se João Batista estivesse dizendo: olha o Cordeiro perfeito. O que eles faziam na velha aliança? Sempre o que era para ser sacrificado era um cordeiro, uma ovelha, sempre nova, de um ano perfeitinho. Eles não podiam oferecer um animal cego, um animal manco. Deus não aceitava. Agora quando ele vê Jesus, olha o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, que vai fazer o quê? Que vai tirar o pecado do mundo. Como que ele identifica Jesus? Como o último sacrifício. Agora a questão do pecado vai ser resolvida definitivamente. Está claro isso na tua mente? Você está me acompanhando? Estamos indo? Então quando João Batista vê Jesus, olha o Cordeiro de Deus que tira aquilo que entrou por Adão, essa culpa, esse pecado, essa condenação. Finalmente apareceu alguém que vai tirar tudo isso de sobre o homem. Finalmente apareceu alguém que vai fazer a verdadeira expiação. Quanto o pai dele deve ter dito para ele: eu estou cansado de matar tanto animal. Imagina um sacerdote lá, matando animal diariamente, ele devia feder sangue. Imagina aquele sangue derramado lá, o mau cheiro que dava aquele o dia inteiro. Ele tinha que ficar ali matando animal, cumprindo todos aqueles rituais da velha aliança. O quanto Zacarias, que era pai de João Batista, deve ter dito isso sobre esses sacrifícios para ele. Mas agora que ele vê Jesus, ele identifica Jesus. Olha o Cordeiro que vai resolver o problema. Vocês estão entendendo o que é a palavra remissão? Perdoar, libertar, retirar.
O que eles faziam na velha aliança? Ofereciam o animal, punha as mãos sobre o animal, transferia para o animal a culpa, o animal era morto no lugar deles, eles recebiam o que com esse sacrifício? A remissão de seus pecados, se tornavam sem pecado, porque o animal inocente havia morrido. Então agora Cristo é o Cordeiro de Deus, que vem resolver esse problema definitivamente na cruz do Calvário. Ele vai tirar o pecado do mundo. Você entende? Entende ou não? Então olha, a morte dele na cruz é coisa sublime, excelente. Se ele não morre na cruz, se ele não derrama o sangue dele na cruz, seria em vão ele ter vindo nascer aqui neste mundo. Os pecados continuariam, a culpa, as maldições, tudo continuaria. Por isso que o centro é a pessoa de Jesus Cristo, e o que Paulo disse para os coríntios: eu prego Jesus Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para aqueles que foram chamados, nós pegamos Cristo crucificado. O Cristo crucificado é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque o único meio de libertar o homem da condenação, o único meio de libertar o homem da mão do diabo e dar um jeito no diabo, foi aquilo que Cristo fez na cruz. O sacrifício perfeito. Está bem claro isso? Então, quando eles impunham as mãos no animal na velha aliança, era transferido para ele o pecado do culpado. Quando Cristo está pregado na cruz, Deus transferiu o pecado de todo mundo para ele. Para ele. E quando ele está ali na cruz, o sacrifício perfeito, Deus liquida toda a transgressão e pecado que havia sobre a humanidade. Então Deus transferiu tudo para Cristo. Agora eu vou te dizer uma coisa que você pode te chocar, mas você precisa entender. Cristo levou na cruz o pecado por toda a existência da raça humana. Nós vivemos assim, passado, presente e futuro. Mas o que Cristo fez na cruz resolveu o problema do pecado por toda a existência da raça humana. Ele morreu ali por toda a existência da raça humana. Ele resolveu o problema do passado, resolveu o problema do presente e resolveu o problema do futuro. A morte de Cristo na cruz, apesar de ter acontecido aqui no tempo, é uma coisa que extrapola o tempo, porque ela abrange toda a existência da raça humana. Então, se nascer alguém amanhã e cometer um pecado, Jesus já resolveu esse problema. Essa pessoa se volta para Deus, se crê nele, e o perdão e a remissão existe. Você entende ou não? Então olha como é grande o que Jesus fez na cruz. Como é gigantesco, como é extraordinário. É daí que surge a nova aliança. Quando a pessoa pega o cálice e toma o cálice, o que Jesus disse do cálice? Eu sei que muita gente na graça fala que ceia é Páscoa, não existe mais, é maldição, mas não é. Quando ele pegou o cálice, ele disse: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ele não disse que era Páscoa. Ele não disse nada, ele disse: é o Novo Testamento, a coisa que vai começar agora. A nova aliança, tudo novo, o Novo Testamento no meu sangue. Então, quando eu entendo que tudo caiu sobre ele, quando eu entendo que Deus transferiu a minha culpa, o pecado de todo mundo para ele, como era feito na velha aliança, e ali na cruz ele disse: está consumado, e quando o animal morria, levava sobre ele o pecado. Quando Cristo morreu, ele levou toda a maldição sobre ele, toda a culpa, tudo que você pode imaginar que entrou por Adão, Cristo pôs um fim ali na cruz e nos libertou. Quer ver? Vamos lá para Isaías, né? Isaías 53. Isaías teve a visão. Isaías teve aquela visão do Cristo na cruz. Isaías 53, aquele famoso capítulo, né? Vamos ler o verso 4 a 6. Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, pisaduras, chagas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? A iniquidade de todos nós. Que revelação Isaías teve? Ele tomou sobre si, esse é o quadro da crucificação. Ele tomou sobre si toda a nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz. Paz com quem? Havia uma inimizade entre o homem e Deus, eram os pecados. E Deus precisava punir o pecador, castigá-lo, mas Deus não fez. Então, quando Cristo vem, ele vai para a cruz, ele assume o pecado, todo o pecado é transferido para ele, entende? E ali o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, o pecado foi removido. É por isso que nós somos reconciliados com Deus, entre nós e Deus agora. Não há mais barreiras, a parede da separação caiu. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? A iniquidade de todos nós. Então, quando eu compreendo isso, eu não posso mais andar me sentindo culpado, condenado o tempo todo. Vai na igreja de lei. Toda hora você está culpado, está devendo alguma coisa, você está falho, você tem que vigiar, você deu uma brecha, tem um diabo na tua vida. É o tempo todo uma condenação esmagadora na cabeça da pessoa. Não é verdade? A pessoa não pode rir, não pode pôr certa roupa, não pode fazer isso. É o rigor ascético. Enche a igreja de mandamentos de homens, oprime todo mundo, traz sofrimento, e você pergunta para eles: você é salvo? Estou lutando, estou perseverando. Eles nem sabem que são salvos, não têm nem certeza de salvação. Mas quando eu entendo que na cruz tudo que eu devia foi pago, você entende isso? Você tem defeito, eu tenho um monte deles, mas está tudo pago. Eu não gosto de ter defeito, você gosta? Eu não quero me irritar, me irrito, não é? A minha carne quer cobiçar, eu não quero cobiçar, mas a minha carne quer cobiçar. Eu não quero julgar as pessoas. Daqui a pouco eu olho para uma pessoa, de vez em quando no bergo eu falo sozinho, alguém vai olhar para mim assim: esse cara falando sozinho tá velho. Não, de vez em quando eu estou com pressa de andar no corredor, o carrinho lá de compra, né? Aí tem um na minha frente, uma assim, ó. Ela tá assim, ela para, eu tenho que dar brecar, ela para e fica assim. Ela não percebeu que travou o corredor todo. E eu tô vindo ali, quase pego o calcanhar dela, ela para e fica assim, ó. Aí a minha carne quer dizer: oh, mas é uma cabeçuda. Fala assim: ai, Senhor, perdão, não. Nada disso, só eu aqui, obrigado porque ela parou aí. Eu estou irritado aqui, mas é para treinar o meu espírito a não falar que ninguém é cabeçudo. Pastor, o senhor faz isso todo dia? Eu tô falando: meu Deus, essa carne aqui é uma desgraça. Porque todo dia ela quer fazer essas coisas, quer me irritar. Ainda bem que sou eu, você não é assim, né? Ah, você é também. Vocês estão entendendo isso, queridos? Né? Mas nós não gostamos dessas coisas, nós queremos tudo certinho, tudo que é correto. E nós continuamos presos nessa carne, mas não estamos mais condenados, porque tudo que nos condenava caiu na cruz do Calvário. Tá, vamos para outro texto. Vamos lá. Lemos Isaías, agora vamos para aquele texto áureo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos, o verso, a tônica é o verso 3. Mas vamos ler desde o verso 1. Romanos 8, 1. Agora, pois, nenhuma condenação existe, ou há, para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que era a lei de Moisés, não, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que é a lei da nova aliança, me libertou da lei do pecado e da morte, que é a lei de Moisés.
Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, o que Deus fez? Condenou Deus na carne o pecado. Então, por que Paulo fala que não há mais condenação? Por que Paulo fala que a lei da vida entrou em nós e nos libertou da lei do pecado e da morte? Porque o pecado foi condenado na carne do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, para falar, aliás. Você aguenta mais um pouquinho aí? Então você tem que entender o seguinte, olha. Jesus Cristo não tinha essa natureza caída como nós temos. Ele teve uma mãe carnal como a nossa que foi Maria, mas ele não teve um pai físico, humano, que herdou o pecado de Adão. A genética de Jesus Cristo era uma genética de Deus. O pai dele era Deus. Ele foi gerado no ventre de Maria sem uma semente masculina pecadora. Então ele era Deus em forma de homem, ele era perfeito. Ele nasceu com a carne dele não era essa carne caída, porque nós viemos de Adão, herdamos essa carne, essa natureza caída. A carne do Senhor Jesus Cristo era perfeita, ele não tinha essas tendências que nós temos, porque se assim fosse, ele não podia ser o cordeiro perfeito, ele seria um cordeiro manchado pela carne, ele não poderia ter sido a única e verdadeira oferta pelo pecado. Se a carne dele fosse a nossa carne, defeituosa, ele não poderia ser oferta, porque ele estaria cheio de defeitos, cheio de mancha, não poderia ser aceito por Deus. Então Jesus Cristo era o homem perfeito, a carne dele perfeita, o ser perfeito. Ele era homem e ao mesmo tempo Deus, ele era as duas coisas juntas. Está claro isso? Então quando ele está ali na cruz, ele não tem culpa de nada, ele não é pecador, ele não tem essa natureza caída. Mas ali na cruz Deus transferiu tudo que estava em nós para cair sobre ele. Agora entenda o texto, o verso número 3, olha lá. Porquanto que for impossível a lei. Por que impossível para a lei? Porque a lei não podia fazer isso por ninguém. A lei estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho na semelhança de carne pecaminosa. O que é uma coisa semelhante? Tem a mesma aparência, mas não é igual. Vocês estão entendendo? Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança. Então Jesus era homem, era semelhante a nós, mas a natureza física de Jesus Cristo era pura, era santa, não tinha pecado. Por isso que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está claro isso? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Então quando ele está na cruz ali, é o Cordeiro perfeito. Quando João Batista fala, olha o Cordeiro de Deus, olha o Cordeiro perfeito. Jesus não tinha uma culpa, ele nunca cometeu um pecado na sua vida terrena aqui na terra. Nunca ele foi vencido. Ele teve tentações, mas nunca se submeteu a qualquer uma das tentações. Por isso que ele venceu o mundo, e ele disse, aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Jesus não tinha uma manchinha de pecado na vida dele. Entende isso? Era perfeito. Será que você entende mesmo? Você está vendo o que eu estou vendo, não? O Cordeiro perfeito, natureza perfeita. Homem Deus, Deus homem, os dois ao mesmo tempo. A verdadeira oferta pelo pecado. Quando ele vai para a cruz, ele derrama um sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Deus é espírito, não tinha sangue. Mas quando ele se encarna na pessoa de Jesus Cristo, Deus passa a ter sangue. E esse sangue que ele derrama na cruz não era um sangue como o meu, de um pecador, de uma carne defeituosa. O sangue que ele derramou na cruz era um sangue de Deus. Entende o que é a nova aliança? Era o sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele fala, este cálice é o Novo Testamento, o sangue da nova e eterna aliança. Uma aliança que não acaba mais, que não tem mais fim. Enxerga Jesus perfeito ou não? Perfeito. Ele não tinha essas coisas estranhas que nós temos, esses problemas emocionais que nós temos,
essa carne atrapalhada, nos levando a fazer coisa errada o dia inteiro. Não tinha nada disso, ele era perfeito. Então olha lá, a lei estava enferma pela carne no verso 3, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, o que aconteceu? Condenou Deus na carne o pecado. Então, na carne do Senhor Jesus Cristo, o pecado foi condenado. Foi ali que Deus depositou todos os pecados da humanidade, toda a nossa culpa. Na velha aliança, impunha as mãos e transferia a culpa do culpado para o animal inocente morria no lugar do culpado, o culpado recebia a remissão dos pecados. Agora foi Deus que fez isso, transferiu para Jesus na cruz, o Cordeiro perfeito, o pecado de todos nós, pôs sobre ele, na carne dele, naquele corpo partido, ferido, aquele sangue sendo derramado, ele condenou, ele executou, acabou com o pecado ali na cruz, acabou. Acredita não? Amém. E agora que eu creio em Jesus Cristo, houve a remissão dos pecados na minha vida, fui perdoado, o pecado foi retirado, eu fui liberto dessa condenação de pecador escravizado. Entende? Paulo fala, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino, nesse reino nós temos a redenção, e a culpa onde está? E houve a retirada, o perdão, a libertação de todos os pecados. Então, pastor, ele pagou por toda a minha existência. Você tem que entender que a morte dele na cruz é por toda a existência da raça humana. Entende o que eu estou dizendo? É por toda a existência da raça humana. A obra dele é tão grande que abrangeu toda a existência da raça humana aqui na terra. É o sacrifício perfeito, não tem mais fim. Não precisa mais sacrifício, não precisa mais templo de Salomão, não precisa mais sacerdote do Velho Testamento, não precisa mais roupa de sacerdote, não precisa mais sacrifício de animal, não precisa mais dos rituais. A velha aliança acabou na cruz, o último sacrifício, o sacrifício perfeito. Acabou com a velha aliança, o fim da lei é Cristo. Toda a velha aliança acabou na cruz. Nós somos transferidos agora para um novo testamento no sangue dele. Entende o que eu estou dizendo? É uma coisa linda isso. Olha quantos anos isso ficou oculto dos nossos olhos. Eu digo por mim. Quantos anos nós vivemos numa igreja passando óleo, gritando, falando línguas, pagando preço, fazendo votos, sacrifício, sem sentido, fazendo um monte de coisa que vinha do Velho Testamento, uma parte delas, sem entender o que é evangelho. E assim tem milhares e milhões aqui no Brasil, agora mesmo, nesse exato momento, eles devem estar com a mão na cabeça falando sai, devem estar bebendo agorada, pegando um monte de envelope que vai mudar a vida deles, nesse exato momento. E essas verdades estão ocultas aos olhos deles, por quê? Porque existe uma liderança maligna, com a Bíblia na mão, eles não vão usar outra coisa, escravizando eles naquilo que já acabou na cruz, sem entender que o sacrifício perfeito foi realizado por cada um de nós, né? Agora, para terminar, nós vamos lá, Hebreus capítulo 10, vamos lá, Hebreus capítulo 10, vamos encontrar uma coisa ali extraordinária. Deixa eu chegar antes, aí eu te dou os versos, para você não chegar antes de mim. Pronto, Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versos 16 e 18. Vamos deixar eles passarem aí feliz, né? Será que... Volta, depois você corta isso que eu estou falando aqui. Será que é ele? É ele. Hebreus 10, 16 a 18. Olha lá, preste bastante atenção. Vamos aí nessa música assim mesmo. Tudo bem, vamos lá. Então, Hebreus 10, 16 a 18. Esta é a aliança
que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei, e acrescenta: também de modo algum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para o quê? Sempre. Para sempre. Vou ler de novo, verso 16: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha a nova aliança em ação aqui. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei, e acrescento. Olha o que aconteceu na cruz. E também de modo nenhum, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então Deus pegou os pecados, cancelou tudo na cruz, e nunca mais, para sempre, vai lembrar das suas iniquidades, dos seus pecados. Então vamos terminar em Colossenses 1, 13, 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino lá, nós temos a redenção e a remissão de todos os pecados. Firme esta palavra no seu coração? Amém. Então vamos ficando por aqui nesta palavra, em nome de Jesus.